Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um livro que, olha, vira de ponta cabeça tudo que a gente pensa sobre um casamento feliz. É o Você e Eu para Sempre, de Francis e Lisa Chan. Exatamente. É um livro que provoca a gente a pensar no casamento de um jeito totalmente diferente, sabe? Não como o grande prêmio, mas como parte de uma jornada, nossa, muito maior. Então, bora mergulhar nessas ideias com a gente. Que a gente ouve desde criança, o famoso "e viveram felizes para sempre" dos contos de fadas. A gente cresce com isso na cabeça, né? Só que aí, na vida real, parece que manter essa felicidade é uma baita luta, uma batalha diária. A pergunta que fica é: por que é tão difícil assim? Pois é, e logo de cara o Francis e a Lisa Chan já chegam com os dois pés na porta. Eles mandam a real. Olha, este não é mais um daqueles livrinhos com 5 dicas para ter um casamento feliz. Não mesmo. A proposta deles é completamente outra. E vou te dizer, bem mais radical e profunda. E o ponto central que eles trazem é um paradoxo bem interessante. A ideia é a seguinte: quanto mais um casal se esforça e foca em ser feliz, mais frustrado ele fica. Parece que não faz sentido, né? Faz todo sentido quando a gente para pra pensar. Porque essa busca louca pela minha felicidade acaba nos deixando egoístas, cada um querendo puxar a sardinha pro seu lado, sabe? E aí o casamento, que era pra ser uma parceria, vira um campo de batalha onde cada um luta por os seus próprios interesses. Então, para sair dessa cilada, eles propõem a ferramenta principal do livro todo, a tal da lente da eternidade. E olha, isso é uma virada de chave gigantesca. A ideia é parar de tomar decisões pensando no que vai ser bom pra gente nos próximos, sei lá, 10 anos. A pergunta muda para, beleza, e daqui a 10 por milhões de anos? Como essa decisão vai pesar? É outro nível de perspectiva. E quando você coloca essa lente, nossa, tudo muda. Fica muito claro o contraste. De um lado você tem o foco só no casamento, o que você busca? Felicidade agora, meus interesses, o que você ganha? Briguinha por coisa boba. Agora, do outro lado, com o foco em Deus, o que você busca? Um propósito eterno, uma missão em conjunto. E o resultado? Uma paz no presente que não tem preço. E mais maluco, o mais genial é o que o próprio Francis Chan conta. Ele diz que quando eles começaram a viver com essa lente da eternidade, aconteceu uma coisa estranha. Eles passaram a curtir muito mais o presente, o aqui e o agora. Pode parecer um baita paradoxo de novo, né? Como assim? Pensando lá na frente eu aproveito mais o agora. Mas faz todo o sentido do mundo. As briguinhas idiotas perdem totalmente a força. Pra que gastar energia com isso se a gente tem uma missão gigante pela frente? A vida a dois fica mais leve, mais focada. Beleza, então. Mas como é que a gente faz isso na prática no dia a dia? O livro resume em 2 palavras-chave: humildade e missão. A grande sacada é parar de lutar um contra o outro e começar a lutar juntos por um mesmo objetivo, por algo que é maior que os dois. E olha, essa pergunta que o livro joga na nossa cara era aquelas de desmontar a gente, sabe? No meio daquela briga quente, quando o sangue sobe, o que a gente mais quer é ganhar, é provar que a gente tá certo. Mas aí vem o desafio. Peraí, o que é mais importante aqui? Sair como vencedor da discussão ou parecer um pouco mais com Cristo? E a coisa fica ainda mais séria quando a gente lembra desse versículo. Porque, pensa bem, se você escolhe o orgulho só para ganhar a discussão, você está escolhendo ficar do lado oposto a Deus. É, Deus se opondo a você. Cara, que troca péssima, né? Já a humildade, bom, a humildade abre a porta para receber a graça de Deus. A escolha é bem clara. E tem uma história no livro que é sensacional para ilustrar isso. É sobre uma briga que o Francis teve com a Lisa por causa de minigolfe. Dá para acreditar? Ele ficou tão, mas tão obcecado em provar que estava certo sobre como organizar o jogo, que ele chegou a mandar um fax, sim, um fax, com um diagrama para o trabalho dela. No fim, ele ganhou a discussão, mas o estrago no relacionamento foi enorme. É o exemplo perfeito de que, na maioria das vezes, ter razão não vale o preço que se paga. Ok, o segundo segredo, depois da humildade, é a tal da missão. A ideia aqui é que o casamento não é um fim em si mesmo. Não é para ser um clubinho fechado só para os dois. Ele foi projetado para ser uma parceria com um objetivo que está fora do casal. Impactar o mundo, servir a Deus, fazer discípulos. Isso muda completamente o jogo. E eles até dão um passo a passo para isso que é muito legal. Funciona assim. Primeiro, você se enche do amor de Cristo. Essa é a fonte, é de onde tudo vem. Segundo, quando você está transbordando, você naturalmente derrama esse amor no seu cônjuge. Terceiro, um amor assim tão diferente, tão generoso, as pessoas ao redor percebem, chama a atenção. E aí vem o quarto passo, você tem a chance de contar para todo mundo qual é a fonte desse amor. Agora vamos ampliar um pouco o foco, porque essa lente da eternidade muda não só o casal,
mas a família inteira, o legado que a gente deixa. Isso, claro, transforma completamente o jeito de criar os filhos. Totalmente. A meta deixa de ser criar filhos que vivam numa bolha de conforto e felicidade. O objetivo passa a ser criar filhos corajosos, prontos para encarar um mundo que, vamos ser sinceros, nem sempre é amigável com a fé cristã. E aqui vem outra daquelas perguntas difíceis do livro que dá um nó na garganta de qualquer pai ou mãe. Pensa aí, o que te deixaria com o coração mais partido? Seus filhos não amarem você ou seus filhos não amarem a Jesus? É claro que a gente quer o amor deles, mas o livro nos força a pensar no que realmente importa para a eternidade deles. É pesado, mas necessário. E para colocar isso em prática, o livro dá umas dicas bem diretas. Primeiro, os filhos têm que ver no dia a dia que Deus é a prioridade número 1 na casa. Não adianta só falar. Segundo, tem que preparar eles para os perrengues da vida, não tentar criar uma redoma de vidro. Terceiro, ensinar desde cedo que a vida aqui é curta, mas o que vem depois é para sempre. E o mais legal, incluir a molecada na missão da família, botar eles para servir junto. Bom, já caminhando para o final, a grande mensagem que fica é essa. O casamento não é um sofá confortável para a gente relaxar o resto da vida. Pelo contrário, é uma corrida, uma jornada cheia de ação que a gente corre em dupla. Isso, não é o destino final, é o trajeto. E não é qualquer corrida, é uma com um propósito gigantesco que vai muito além da felicidade do casal. O Francis Chan usa uma metáfora que eu acho perfeita. Ele fala da filha dele, de 5 aninhos, que no meio de um jogo de futebol, estava lá toda feliz, colhendo florzinha no campo com as amigas. A cena é uma gracinha, claro, mas ele usa isso para falar dos casais que se distraem com as florzinhas da vida, o conforto, as coisinhas boas, e se esquecem que estão no meio de um jogo muito importante, uma batalha espiritual com consequências que duram para sempre. E em total contraste com essa imagem de colher flores, o livro traz o exemplo de Caleb, lá da Bíblia. O cara com 85 anos de idade, em vez de pedir aposentadoria, estava pedindo para ir para as batalhas mais cabeludas. Ele diz que estava com o mesmo pique para a guerra que tinha quando era jovem. Que exemplo surreal de terminar a corrida com força total, sem se acomodar nem um pouco. Então, a grande virada de chave é essa aqui. O casamento não é um destino, um lugar para ser feliz, é tipo uma corrida, sabe? O livro até compara com aqueles reality shows de aventura. São duas pessoas, em equipe, correndo juntas, passando por perrengues, não pela corrida em si, mas pelo prêmio espetacular que está esperando lá no final. Exato. E quando o foco está nesse prêmio, quem é que tem tempo para ficar discutindo por besteira? A gente se ajuda, se apoia e mantém os olhos fixos no que interessa de verdade, que é chegar no final dessa corrida, juntos. E para a gente fechar, fica essa pergunta que na verdade resume o livro inteiro e serve para todo mundo pensar. O seu casamento, ele está focado na linha de chegada, correndo com propósito, com um senso de urgência, ou vocês estão só distraídos colhendo as flores no campo? É uma pergunta para a gente levar e refletir de verdade.